Somos Um é o nome da série, e esse episódio, coloca aqui pra gente, episódio 1, Casa Dividida. E eu achei interessante demais esse tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, porque essas mensagens têm como objetivo trazer uma unidade. Você gosta de unidade? É bom quando a gente está unido, né, no mesmo propósito, olhando para a mesma direção, e os resultados que fluem de relacionamentos alinhados na mesma direção. Quando a gente está alinhado, isso funciona tudo com uma equipe de futebol. Se uma equipe de futebol, ela olha para o mesmo lugar, qual é a função de cada um? É essa, mas todos têm que olhar para o mesmo lugar, ninguém tem que ser estrela, todo mundo tem que vir ali, cada um fazendo a sua parte, e o time, né, às vezes consegue resultados assim maravilhosos. Eu estou falando aqui e lembrei do Flamengo ano passado. Eu cheguei a enjoar de tanto gritar gol e vitória o tempo todo. Os meus amigos tricolores, que me perdoem, por favor, e os vascaínos e os botafoguenses, mas eu estava ficando cansado de tanto ganhar. Mas, a brincadeiras à parte, a gente quer apontar para você essa unidade, a força que tem nisso. Certa vez eu vou colocar aqui o João 17, esse João 17, Jesus faz uma oração por ele mesmo e depois ele faz uma oração para os seus discípulos. E ele ora falando assim: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Jesus sabe o poder que há nisso. Assim como somos um, ele está falando do relacionamento dele com o Pai. E queridos, como eu coloquei aqui para você, casa dividida, certa vez, Jesus ele foi acusado pelos judeus da época de expulsar demônios em nome de Beelzebu, que era o maioral dos demônios. E ele disse para aqueles judeus que estavam ali, que o argumento deles era muito fraco, era muito pobre, porque ele respondeu assim, olha o que diz aqui em Mateus, essa foi a resposta de Jesus, todo reino dividido contra si mesmo será o quê? Arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Essa foi a resposta de Jesus. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, que até o diabo não se permitiria usar contra si mesmo o poder da divisão. O poder de divisão é algo poderoso demais. Hoje eu estava conversando com os pastores, e eu estava falando que o poder da divisão é uma estratégia até de guerra. Você gosta de assistir filmes antigos de época, épicos, né, que tem os seus heróis, de batalha? Eles tinham uma estratégia de plantar um espião lá dentro do exército inimigo, e aquele espião ele tinha algumas estratégias. Ao mesmo tempo que ele passava informações para o exército dele, que levava lá, né, como espião, ele também começava a colocar no meio do povo divisão, falava, ele falou isso de você, aí ele chegava para o outro e falou, ele falou aquilo de você, e falou que você não faz isso aí direito, isso aqui gerava uma confusão, e você vê que em quase todos os filmes, o exército que tem uma pessoa infiltrada ali, causando divisão, ele é enfraquecido, ele não prospera, e o outro exército lá só fica esperando um movimento, né, um sinal para fazer um movimento de ataque, quando ele percebe que aquele outro exército ali está todo mundo dividido, ninguém concorda com ninguém está fechado no mesmo propósito. Então, nem o diabo se permitiria usar contra si o poder da divisão. E da mesma forma, não podemos permitir isso nas nossas casas e nas nossas famílias. Isso aí tem que ficar muito marcado, a tônica dessa mensagem hoje, eu não sei se os meus pastores que virão depois de mim, após mim, se eles vão pegar nessa tônica de família, mas ela é muito forte falando da área familiar. Então, a gente não pode permitir isso nas nossas casas e nas nossas famílias. Nós podemos mensurar o quanto algo é importante para Deus, pelo quanto o diabo luta contra aquilo. O diabo tem lutado, tem investido pesado contra famílias. Eu nunca fiz tanto gabinete
com problemas na área familiar, como eu estou fazendo agora. São coisas assim que a gente fica assim chateado demais, a gente fica triste e a gente percebe essa divisão acontecendo dentro dos lares de pessoas que conhecem a palavra, de pessoas que estão sendo ministradas domingo após domingo aqui na igreja. Então, para nós entendermos o poder destruidor que a divisão tem, precisamos entender primeiro os benefícios da unidade, porque Deus se move num ambiente de unidade. Você pode falar isso comigo? Deus se move num ambiente de unidade. E eu vou te provar pela palavra que nós temos algumas declarações da palavra de Deus, de manifestação da glória de Deus associada a ambientes de unidade. Não tinha só apenas a oração, tinha a unidade também. Eles estavam olhando para o mesmo propósito, tinham o mesmo objetivo. Então, um texto que dá uma base muito boa, o que precedeu a experiência do Espírito Santo em Atos 2, é esse aqui, ó. Todos eles se reuniam o quê? Sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então perceba que temos oração e unanimidade andando juntos aqui, nesse texto que você acabou de ler. Isso aqui é Atos capítulo 1, depois veio a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, e a igreja nasceu daquele movimento de manifestação da glória de Deus. Em Atos capítulo 4, eu estou te dando aqui só exemplos de coisas que aconteceram porque o povo estava ligados no mesmo propósito, unânimes ali e profetizando que coisas maravilhosas iam acontecer. Em Atos capítulo 4, quando os apóstolos saíram da prisão, proibidos de pregar em nome do Senhor Jesus, eles se reúnem para orar em prol da igreja daqueles irmãos. E olha o que aconteceu. Diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo, e anunciavam, isso aqui que é lindo, corajosamente a palavra de Deus. Eles tinham sido proibidos de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas a igreja estava orando, a igreja estava no mesmo propósito, intercedendo, e aqueles irmãos experimentaram o sobrenatural de Deus. O lugar tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo, e eles saíram dali corajosamente para pregar o evangelho. Então, o que, irmão, percebemos aqui é que a manifestação da glória de Deus não está envolvendo só oração, mas também a unidade. Você consegue perceber isso? Onde tem unidade, Deus se agrada. Salomão, quando ele foi consagrar o templo, isso está em 2 Crônicas, capítulo 5, quando ele foi consagrar o templo que ele tinha feito para adoração, ele colocou pedras preciosas, ele colocou músicos, tinha sacerdotes, tinham levitas lá, o tempo todo trabalhando, e eles, tem uma hora que fala que eles não estavam nem preocupados mais, cada um com seu turno, eles só queriam adorar o Senhor. Então não era somente música que estava acontecendo ali, nem uma harmonia musical, mas eles estavam uníssono, e levantaram a sua voz a cantar. Olha como é que eles fizeram aqui, ó. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor, e cantaram: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Você imagina que coisa linda? Eles, sem preocupação nenhuma, só queriam adorar a Deus e falava o tempo todo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Uma só voz, ali ninguém olhava para ninguém, só queria adoração. E de repente veio uma manifestação de Deus. Olha aqui o próximo verso. Então uma nuvem, essa aqui é a Shekinah de Deus, quando você vê lá no original do hebraico, é a Shekinah. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. É assim, quando a gente está unido, quando o motivo pelo qual a gente está ali unido e em amor, Deus vem e faz proezas no nosso meio. O próprio Deus testifica o poder da unidade em Gênesis 1,
quando ele desce para ver o que eles estavam fazendo em Babel. Você lembra da Torre de Babel? A gente não prega muito sobre a Torre de Babel, mas os homens queriam construir uma torre, e isso está em Gênesis 1, que ela chegasse até o céu. E isso aí, eles falavam a mesma língua nessa época, não tinha ainda línguas diferentes. Eu estou falando língua de idioma mesmo. Eles falavam tudo a mesma língua. Mas olha só a declaração do próprio Deus falando da unidade. Ele fala assim, ó, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, olha, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Olha o poder da unidade. Deus teve que confundir a língua daqueles homens. Eles não conseguiam mais uma comunicação clara e o projeto não foi adiante, porque o propósito não era do agrado de Deus. Então, o que Deus está dizendo é que um povo, mesmo sem conhecer a glória de Deus, um povo mesmo sem valorizar a presença de Deus, se eles estiverem no mesmo propósito, unidos, eles vão fazer o que eles quiserem. Deus colocou isso aqui registrado para a gente ler. Então imagina imagina você agora andando na graça, na manifestação e direção do Espírito Santo e na unidade com seus irmãos familiares. E se isso acontecer, nós vamos experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas, irmão. Eu tenho certeza, porque se quem não tem a presença de Deus, não tem nem aliança com Ele, se trabalharem num só propósito, consegue resultados maravilhosos, imagina nós que temos essa presença de Deus nos dando direção. Então o que eu quero te mostrar essa noite é isso aqui, ó, que quando entendemos o poder da unidade, temos que abrir os nossos olhos para o poder que existe na divisão, e ele é destruidor. Eu só te dei aqui nos primeiros capítulos e telas que eu coloquei aqui, só falou do poder da unidade, coisas tremendas que a gente pode fazer. Mas o poder destruidor que a divisão também promove, ele é avassalador. Quando olhamos o cenário à nossa volta, observamos o poder de destruição que a divisão tem provocado em algumas famílias. Isso é um relatório negativo que eu estou te dando aqui, mas é real. Por isso que Jesus, ele afirmou em Mateus 12, eu já li para você, toda cidade ou casa, aí eu botei família, dividida contra si mesmo, não subsistirá. Se a gente está em família, mas cada um está olhando para um lado, cada um quer se promover, a gente não está trabalhando em conjunto, isso vai dar muito problema. E eu, como sou um pastor que atendo muito gabinete, irmãos, e nessa pandemia, que as pessoas, isso aqui é um triste relatório que eu estou te dando, nessa pandemia que o pessoal está convivendo mais juntos, a gente esperava até que as pessoas fossem se amar mais, se doar mais, ter mais compaixão umas pelas outras, mas o resultado está bem diferente. As pessoas estão buscando divórcio, a pessoa está procurando sair de casa e ela não aguenta mais a outra. Isso é muito complicado. Então, o grande problema, depois eu vou projetar essa tela para você, o grande problema das casas divididas é que as pessoas dessa família que estão vivendo em conflitos, estão experimentando essa divisão, elas deixam de viver o melhor de Deus na vertical, porque no horizontal, seus relacionamentos, eles estão em conflitos. E isso é terrível. Por isso que eu vou projetar essa tela para você, porque você tem que prestar atenção nisso. Deus não quer apenas, irmãos, afetar a nossa condição espiritual. Deus, Ele quer trazer a plenitude em todas as áreas da nossa vida. Você diz amém isso aí? Ele não está preocupado, a vida do André está bem espiritualmente. Mas como é que está a minha área nos relacionamentos? Como é que está a minha vida na saúde emocional, espiritual pode estar bem, mas como é que está a minha saúde física? Como é que está a minha saúde financeira? Deus quer que você vá bem em todas as coisas. E existe uma promessa que Deus fez em Malaquias 4:6. Eu não sei se a gente usa pouco aqui Velho Testamento aqui na igreja,
é palavra de Deus e Deus coloca princípios ali maravilhosos, mas a gente não são livros que a gente usa muito. Mas esse aqui eu trouxe para você, que dá para a gente colocar algo muito relevante essa noite para aquilo que eu quero aprofundar com você. Ele diz em Malaquias 4:6, está falando de Deus aqui, ó. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, preste atenção nisso aqui, do contrário, eu virei, a gente está falando de quem? De Deus. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quando a gente lê essa palavra maldição, na nova aliança, isso arranha dentro da gente aqui. E você pode estar pensando aí, eu acredito que alguém pode até pensar, pastor, isso é o tempo da velha aliança, pastor. Eu agora ando na nova aliança. E na graça, nesse favor imerecido que eu recebi de Deus, eu não tenho que me preocupar com maldição. Na verdade, muita gente pode pensar assim, no final das contas, eu aplico Romanos 8:28, e você deve saber desse versículo que eu estou falando, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu tenho uma experiência com isso. E a pessoa fala, e eu saco esse versículo aqui, até fora do contexto, aplico ele dentro da minha realidade, e estou crendo que no final vai dar tudo certo, porque eu amo a Deus. Mas olha aqui que o versículo de Zacarias fala lá, do contrário, se ele não converter o coração, ele quer fazer isso, mas se ele não converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, do contrário, virei e castigarei a terra com maldição. E eu me lembro que uma pessoa sacou esse Romanos 8:28 para mim, era um rapaz que ministrava, ele começou a ministrar o louvor com a gente numa outra denominação que eu estava, e ele tinha pegada, ele entrou no louvor há pouco tempo, e ele começou a progredir no louvor, ele estava só participando ali junto com os músicos, daqui a pouco deram uma pontinha para ele, ministra num culto de semana aí, e ele ministrou com o violão, cantando, e o garoto levava jeito, eu sempre dava uma palavra para ele, eu falava assim, rapaz, investe nisso aí, porque Deus vai te usar, e dava uma palavra boa na hora do louvor, ele fluía no espontâneo, e a gente acabou, num determinado momento, eu fui para uma outra rota, ele continuou lá, e eu fiquei um tempão sem ver esse rapaz, dando um testemunho, e ele conseguiu lá meu telefone, e eu falei com ele por telefone, eu falei, rapaz, que bom você ter ligado para mim, muito tempo que eu não te vejo, e aí, como é que está a vida? A gente começou a conversar, aquele papo bom, aí eu falei, cara, você já deve estar arrebentando, hein, porque você... Naquele tempo você estava começando, já se passaram aí mais de 8 anos, você deve estar bem demais. Ele, pastor, eu não estou nem mais na igreja, pastor. Aí eu tomei um susto, falei, que isso, rapaz, você não está mais na igreja? Pô, você tem aí a unção de Deus para ministrar? Como é que é isso? Aí ele falou, não, pastor, eu na verdade me relacionei com uma menina lá de outro ministério e acabei engravidando essa menina. E eu só estou escutando. Acabei engravidando essa menina. Eu falei, você casou com ela? Não, não casei com ela não, pastor, não casei com ela, deu uma briga da minha família, com a família da menina, e a igreja lá viu isso com um pesar lá comigo, e eu me irritei com todo mundo e saí fora, e não estou casado, não estou na igreja. Mas, pastor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei, rapaz, para, você está tirando esse texto de fora do contexto, para aplicar ele numa bagunça que você fez com a sua vida. Deus não tem isso para nós. Você acredita que Deus tem bons planos para nós, gente? E às vezes eu percebo, irmão, que a igreja, quero falar isso com muito carinho para o teu coração, faz uma bagunça, decide assim, fora da vontade de Deus muitas vezes, e daqui a pouco fala assim, Deus, tu não me ama, tu não é meu pai? Então, você tem que me socorrer. Afinal de contas, todas as coisas, as ruins e as boas, cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu te amo, eu estou inserido nisso aí. Então, Deus, arruma essa bagunça. A gente ri, parece que... Será que tem gente que pensa assim, pastor? Cheio de gente que pensa desse jeito. E ele sacou esse versículo no telefone, quase que o telefone pulou da minha orelha. Eu peguei lá e falei, não, rapaz, esse versículo não é para ser aplicado assim.
Olha, tem entendimento do que Paulo está falando, cara. Paulo está falando que todas essas perseguições, todas as coisas que ele estava fazendo em nome de Deus, ele está falando, ó, todas essas coisas aí, elas vão cooperar para o meu bem, vão me levar para um lugar que eu vou estar mais experimentado em Cristo Jesus. E é dentro desse contexto, a gente não pode sair bagunçando tudo e depois pegar um versículo desse e aplicar na nossa vida. Então, deixa eu te falar com muito carinho, algumas verdades da palavra, que com certeza elas vão nos ajudar a alinhar de maneira correta o modo que a gente tem que enxergar quando a gente olha para a palavra, e a palavra nos dá direção. Dá ou não dá, gente? A palavra nos mostra o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a verdade, ela nos guia. Então, a primeira verdade que, se eu pudesse, eu falaria isso para o meu amigo hoje, é essa que Deus não muda. Você pode repetir comigo? Deus não muda. E qual a base? A base é essa daqui de Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o mesmo Deus que liberou aquela palavra em Malaquias 4:6, é o mesmo Deus desse aí, ó. Jesus na Trindade, ele estava lá, junto com o Pai, liberando aquela palavra. Então, isso aqui é uma realidade que ela é imutável. Segunda verdade, eu só vou colocar 3 aqui, pode ser até que tenha mais. A segunda verdade é essa daqui: Deus não vai mudar as leis que Ele próprio estabeleceu para nos aliviar dos resultados negativos, fruto de nossas escolhas fora da vontade dEle. Ele não vai mudar. Sabe por quê? Uma vez que Ele estabeleceu algumas leis, elas vão acontecer. E eu quero te dar uma base de um versículo que eu gosto muito, que é esse de Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também colherá. Não tem jeito, a gente falava muito isso na Escola Atos, quando tinha Escola Atos aqui, na Avance vai falar também. A espécie que você plantar, você vai colher. Isso é a coisa mais lógica do mundo. Se você planta semente de laranja, vai dar o quê? Se você planta semente lá de uva, vai dar o quê? Vai dar uva. Você não pode esperar uma outra espécie. E se você planta amor, vai dar o quê? Amor. Você vai receber das pessoas amor. Se você planta paciência, se você semeia isso na vida das pessoas, você também vai receber paciência das outras pessoas. Se você planta compaixão, se você é uma pessoa que tem empatia pelas outras e procura sempre ajudar as pessoas, pode ter certeza que quando você estiver precisando, Deus vai enviar pessoas para poder fazer chegar até você aquilo que você plantou. Você crê nisso aí? Então isso aí é uma lei que não falha. E a terceira verdade, nós revelamos que amamos a Deus com as nossas atitudes. Isso aqui a gente tem que entender. Não adianta falar que ama a Deus, porque é mais fácil falar que ama a Deus do que revelar amor. É verdade ou não é? Falar que ama a Deus, no momento de adoração aqui, as músicas nos ajudam, né? A gente falar algumas coisas para Deus. Deus, como eu te amo. Deus, como eu te quero. Deus, eu faço tudo por ti. Mas só que as atitudes revelam essa verdade. E Jesus, ele deixa para a gente esse versículo aqui maravilhoso. Ó. Quem tem os meus mandamentos e lhes o quê? Obedece. Vamos falar forte. Quem tem os meus mandamentos e lhes, esse é o que me ama. Olha como é que é revelado a forma que a gente ama a Deus, a intensidade que a gente ama a Deus. Quando a gente olha para os mandamentos do Senhor e a gente não negocia eles. Ah, isso aqui a gente pode relativizar. Não, irmãos. A Bíblia tem assuntos ali que não tem como a gente relativizar. Uma vez que Deus falou, está fechado. Não tem acordo, não tem negócio. Ah, pastor, mas a igreja mudou, pastor. A igreja do século 21 é uma igreja contemporânea, uma igreja que tem que se adequar. Queridos, eu acredito que estratégias, a gente pode até usar estratégias novas para se adequar a uma realidade que a gente está vivendo hoje. Mas princípios não, a gente não negocia princípio.
O que é certo, o que é errado, e o que é pecado, a gente vai dar o nome de pecado. E a gente vai falar, meu irmão, larga esse pecado, que esse pecado não vai trazer bons resultados para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então eu gostaria de te fazer aqui uma pergunta, e você responde para você mesmo. Você não precisa responder para mim. Como anda os seus relacionamentos na horizontal? Como é que você está com o esposo, a esposa, filhos, parentes, irmãos em Cristo? Está tudo bem? Está tudo joinha? Você está conseguindo ter um bom relacionamento na horizontal? Eu gosto muito de um versículo bíblico, eu nem coloquei aqui, eu poderia projetar para você, que diz como você pode falar que ama a Deus, que você não vê, se você não consegue amar o teu irmão que você vê. E tem muita gente, irmão, não poucas, acredite nisso, que está falando que ama muito a Deus, mas odeia o irmão. Odeia o irmão A, odeia o irmão B, odeia a sogra. A gente brinca, mas são assuntos assim que estão dividindo casas. Estão dividindo assim coisas maravilhosas que Deus teria para fazer naquela família ser uma inspiração para as pessoas que estão à sua volta, e elas às vezes são motivos de vergonha. Então eu falei que eu ia colocar essa tela para você ler isso aqui e aplicar no seu coração. O grande problema das casas divididas é que as pessoas daquela família deixam de viver o melhor de Deus no seu relacionamento na vertical, por causa dos seus relacionamentos bombardeados na horizontal. Deus tem para você bons planos, mas a gente tem que fazer sempre esse mergulho interno e procurar ver o que a gente pode acertar. Uma coisa que eu sempre percebo que acontece em todas as famílias que vêm conversar comigo é a falta de perdão. Ou a pessoa tem que pedir, ou uma pessoa que não quer liberar. Queridos, falta de perdão, ela adoece uma pessoa. A pessoa às vezes pode gerar até no físico uma célula cancerígena. A pessoa pode entrar numa melancolia profunda. Sabe o que é melancolia profunda? É depressão. É uma depressão num nível altíssimo. Por quê? Porque não perdoa, porque está amargurada, o coração está cheio de raiz de amargura. Problemas varridos para debaixo do tapete. É o que mais eu vejo em conversas de gabinete. Mas você não acertou isso? Não, pastor, eu joguei para baixo do tapete, eu não queria confronto, e sacou esse discurso aqui. Vamos esquecer isso? O tempo é o melhor remédio. Será que a Bíblia concorda com esse discurso que às vezes a gente usa? Não vamos tratar disso não, porque o tempo é o melhor remédio. Não é assim que a Bíblia fala. A palavra nos ensina diferente, e eu vou colocar aqui para você, eu gosto dessa segunda parte aqui, ó. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolva o problema. E eu coloquei, chama a pessoa para confrontar aquilo que não está funcionando bem dentro de casa. Tem uma diferença de confronto e conflito. Conflito é quando você o tempo todo está brigando, ninguém consegue ali ter uma palavra de ordem para você, né, entender o que está sendo falado e começar a fazer ajustes, mas o confronto não. O confronto ele tem uma outra abordagem. O confronto, tanto a pessoa que está confrontando e aquela que está sendo confrontada, tem que entender que tem que sair um resultado. O extrato final tem que ser bom ali para ambas as partes. E eu quero dar algumas dicas para vocês que valem ouro, vale mais do que dinheiro. Se eu falasse para vocês aqui, quem quer receber, todos aqui, quem quer receber R$1.000 no final do culto? No final não ia ter uma fila aqui de gente para receber R$1.000? Tinha ou não tinha, gente? Ô, pastor, R$1.000 hoje ia cair bem, pastor. Estou com as contas lá que já estão atrasadas, mas o que eu vou te dar aqui agora, nesses conselhos, para a família, vale mais do que se eu te desse dinheiro. Vale ouro. A primeira, não perca a calma. Você pode repetir comigo? Não perca a calma. Perder a calma, além de ser pecado,
é destrutivo para nós e para os outros. Quando a gente perde a calma, a gente fica descontrolado, fala o que não era para falar. Por quê? Porque eu estou nervoso. Uma das partes do fruto do Espírito, que compõe o fruto do Espírito, é o domínio próprio. Você tem dentro de você um potencial, através do fruto do Espírito, para você controlar qualquer sentimento dentro de você. Então você não pode perder a calma, porque isso pode destruir a sua vida e a vida de outros. Isso é um conselho. Segundo, ação versus reação. Isso é quase um complemento do primeiro. Haja de forma positiva. Tenha controle de si mesmo, porque isso é muito importante. Você vai agir de forma positiva. Às vezes, a reação que aquele confronto ou, de repente, um conflito está exigindo é que você seja negativo, que você ofenda a pessoa da sua casa, ou uma pessoa do trabalho, ou uma pessoa da igreja. Aquele momento que vocês estão vivendo ali está exigindo que você seja agressivo, mas você pode ser positivo, você pode ser um pacificador, você pode ser a pessoa que vai aplicar aquele ditado: quando um não quer, dois não brigam. Eu sempre falo isso para as pessoas, a pessoa fala, mas eu não tive controle, quando eu vi eu estava brigando. Querido, você sempre vai ter que aplicar isso. Não, se depender de mim, não vai ter briga, porque eu vou recuar. Eu vou falar, fulano, a gente conversa um outro momento, quando você estiver de cabeça fria, e a gente acerta isso. Isso é ação versus reação. O terceiro, confronte quando necessário. Por favor, gente, não deixe passar. Você vai pedir a Deus, ao Espírito Santo, para te mostrar a hora certa de fazer isso. Porque você pode falar a coisa certa num momento errado. No momento que a outra está nervosa, no momento que ela está com muita confusão na mente, e aquilo que você está falando é certo, 100%. Mas se for na hora errada, não vai surtir o efeito que você espera. Então, confronte quando necessário, não de forma má, mas firme quando alguém sai da linha. E isso para a família é ouro. A mulher tem que aprender a confrontar o marido em amor. O marido tem que saber falar com a esposa algo que ele não está gostando, algo que de repente está roubando a alegria da casa, em amor. Amém, igreja? Com os filhos, em amor, amando, querendo ver um resultado positivo dali. Lá em casa, quem fala mais alto sou eu, né, Priscila? Não, Priscila, não me envergonha na frente dos outros, não. Ela fala para mim, eu já falo, eu falo para ela, eu já vou resolver esse negócio. Mas a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que saber suportar quando a outra pessoa está num momento assim mais sensível, emocionalmente está mais abalada. E eu peço a Deus mesmo para que você seja um pacificador dentro da sua casa. Quantos recebem? Eu coloquei aqui esse texto, vou pedir à turma da música para subir, a gente vai cantar essa última música, mas eu coloquei aqui para você, bem-aventurados. Isso aqui é o que Deus tem para nós, os filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui essa noite? Deus te chama para isso, para você ser a água que vai jogar quando o fogo está alto. Deus te chama para ser aquela voz de equilíbrio. Então, você tem sido um filho obediente debaixo dessa direção que Ele está dando aqui para os filhos de Deus. A gente tem que parar e falar, poxa, eu estou pecando isso aí, eu estou deixando de ser um pacificador. Às vezes eu estou sendo o cara que estou provocando o negócio. Então Deus manda a gente mudar o arquivo. Deus manda a gente olhar para Ele e falar que aonde tem uma pessoa que consegue controlar essas coisas, essa pessoa vai colher os melhores frutos. Então, eu quero deixar, antes de cantar essa música para você, que a gente vai finalizar com uma oração no final, esse texto de Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, você está aqui, você está ouvindo, você que está na internet, você está ouvindo, mas o segredo está aqui no amarelo, e as pratica. Tem uma diferença grande entre você ser ouvinte e você ser um praticante. Entre o ouvinte e o praticante,
tem uma palavra chamada resultado. E quem experimenta resultado é aquele que pratica. Então aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. A Bíblia chama de prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Você quer a sua casa sobre a rocha? Sua família, seus filhos, fique de pé. Que Deus nos abençoe e que a gente possa pegar o que a gente escutou hoje aqui e declarar em nome de Jesus: Pai, a minha casa, ela é uma casa abençoada por Ti. Eu não vou ter a minha casa dividida, porque lá nós somos um em Cristo. Lá nós estamos olhando para a mesma direção. Então converse, maridos, converse com as suas esposas. Escute às vezes a necessidade dela. Se você vê que ela não está bem, tem pessoas que têm muito bloqueio no diálogo, né, a dois. Às vezes tem muito tempo de casado. Eu conversando com uma pessoa, 40 anos de casado. E a última vez que essa pessoa, com 40 anos de casado, sentou para conversar com seu cônjuge, tinha 10 anos. Porque só se falava em casa assim, uma frase: tá bom, vou sair, volto. Você imagina, 40 anos de casado, 10 anos que não tinha diálogo. E aquela casa ali estava dividida, estava em ruínas. Então, maridos, converse com as suas esposas, ame as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Esposa, quantas esposas temos aí? Amém. Ame os seus maridos, sejam submissas a eles. E submissão, antes de vir para cá, a gente estava conversando, uma aula que eu estava tendo no Rema, e ele estava falando de submissão, e a Priscila até comentou, isso aí é tão difícil das mulheres assim praticar. Mas querido, submissão, entenda bem comigo, agora falando para as queridas aqui, submissão é você estar debaixo da missão do seu marido, junto com ele, como ajudadora. Não tem humilhação nenhuma, não tem que levar para o lado que o cara manda em mim, o cara vai me sujeitar a coisas que eu não quero fazer. Não, por isso que a missão do marido: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja, gente? Ele deu a vida por ela, ele se entregou pela igreja. Então um marido que ama a igreja nesse nível, que ama a sua esposa nesse nível que Jesus amou a igreja, a esposa não vai ter dificuldade de ser submissa à missão que o marido tem, de ser o chefe da casa, de ser o sacerdote do lar. Não vai ter. As esposas dizem amém a isso? Amém. Não vai ter, queridos. Então a gente tem que limpar que submissão é algo muito difícil, que o meu marido é mandão. Não. Falei até para Priscila, nesse tempo todo que eu tenho de ministério, eu nunca peguei um homem conversando comigo na igreja, no gabinete ou fora da igreja, que falou assim: pastor, eu faço valer aqui esse versículo que a mulher tem que ser submissa. Eu faço valer lá em casa. Eu nunca escutei isso. Nunca escutei. Às vezes a gente tem essa impressão que os maridos fazem isso com as mulheres. Eu nunca escutei dos homens. Então eu acredito que esse pensamento já ficou para trás, já caiu em nome de Jesus, porque a esposa é uma ajudadora. A esposa é aquela que leva a família, edifica a casa, e cada vez a gente cresce e vai sendo abençoado. Amém, gente? Você recebe essa palavra essa noite? Em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor para a gente orar logo após ele, para poder liberar você. Digno desta canção, só Tu és, Senhor.